Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. E já estamos de volta com outra edição do Mundial Telenotícias Brasil. Acompanhe comigo, eu sou Paulo Echevarria. A Dinamarca agora pode participar da cooperação europeia em defesa e segurança. E por isso estou muito feliz, declarou a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen. Em um referendo, os cidadãos do país optaram por se juntar à política do bloco após 30 anos de exceção. A maioria dos dinamarqueses votou a favor de ingressar na política de defesa da União Europeia após 30 anos de exceção. Após uma contagem de 97% dos votos, as urnas apontavam uma aprovação de quase 67% dos participantes do referendo. A primeira-ministra Mette Frederiksen comemorou o resultado. I aften har Danmark sendt et meget, meget vigtigt signal. Vi har sendt et signal til vores allierede i NATO, i Europa, og vi har sendt et klart signal til Putin. Viser vi, at når Putin invaderer et frit og uafhængigt land, når Putin truer freden og stabiliteten, så rykker vi andre tættere sammen. Para a primeira-ministra, o início da invasão russa à Ucrânia marca momento de virada na política europeia. Der var et Europa før den 24. februar, før den russiske invasion, og der er et andet Europa efter. Når ufriheden banker på Europas dør, når der igen er krig på vores kontinent, så kan man ikke være neutral. Og derfor har frie folk over hele verden rejst sig i protest. Vi står op for frihed og for demokrati. Vi støtter Ukraine og det ukrainske folk. Membro do bloco comunitário desde 1972, a Dinamarca permaneceu à margem da política de defesa europeia por 30 anos. Após rejeitar o Tratado de Maastricht em 1992, no primeiro sinal de euroceticismo. Em outro referendo no ano de 2000, os dinamarqueses também optaram por ficar de fora da zona do euro. Em 2015, em nova votação, o país optou por não participar da política europeia de assuntos internos e justiça. As tropas russas controlam quase 20% do território ucraniano. O anúncio acontece no momento em que a guerra completa 100 dias. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo presidente Volodymyr Zelensky. Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Більше 5 мільйонів – це передусім жінки та діти виїхали за кордон. Os 20% do território ucraniano sob domínio russo superam a superfície de Bélgica, Holanda e Luxemburgo juntos. A área inclui a península anexada da Crimeia e o território controlado ao lado dos separatistas pró-Moscou desde 2014.
Antes do início da guerra, em 24 de fevereiro, as forças russas controlavam 43 mil quilômetros quadrados na Ucrânia. Desde o começo da invasão, os russos assumiram o controle de algumas regiões do sul do país e avançaram lentamente no Donbass, onde ocuparam Mariupol, no extremo sudeste. O objetivo é assumir o controle de Donetsk e Lugansk, onde os combates não dão trégua. Na quarta-feira, um negociador russo mencionou a possibilidade de um referendo nos territórios ocupados pelos russos, visando a uma anexação. A consulta popular poderia acontecer em julho, mas as forças russas deixaram no fim de março a região de Kiev, onde sofreram baixas importantes, e parcialmente a região de Kharkiv, ao norte do Donbass. E Pelé pediu o fim da invasão russa à Ucrânia. Em carta aberta ao presidente russo Vladimir Putin, o rei do futebol afirmou que não existem argumentos que justifiquem a violência. Amém, amém. A carta foi publicada nas redes sociais. O tricampeão mundial lembrou de um encontro com Putin por conta da realização da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Quando nos conhecemos no passado e trocamos um grande sorriso acompanhado de um longo aperto de mão, era inimaginável que poderíamos um dia estar tão divididos quanto estamos hoje, escreveu o ex-jogador. A carta foi publicada ao mesmo tempo que a Ucrânia estava em campo contra a Escócia em uma partida pelas eliminatórias do Mundial do Catar deste ano. O jogo foi adiado em março devido à invasão russa ao país vizinho. O poder de dar um fim a este conflito está nas suas mãos, afirmou Pelé, dirigindo-se ao presidente russo. Na Ucrânia, um homem escapou da morte por pouco ao ter a casa bombardeada pelas tropas russas. Por sorte, na noite do ataque, ele decidiu dormir em um quarto da casa que foi menos atingido. Pouco restou da casa de Sergei Tarasyuk, morador de Sloviansk, no leste da Ucrânia. A cidade faz parte do Donbass, região alvo de investidas russas, foco prioritário de Moscou, desde que fracassou a tentativa de tomar a capital, Kiev. Em um recente bombardeio, a sorte esteve ao lado do homem de 49 anos. Меня разбудил сильный взрыв. Посыпались осколки. Я сразу не понял, что произошло. Затем быстро сориентировался, попытался выйти через дверь, она была заклинена. И я вышел через разбитое окно. Как дальше я понял, что эпицентр взрыва произошел в 5 метрах. Cansado demais para fazer a cama naquela noite, Sergei dormiu no quarto do filho. Обычно я сплю на кровати, вот на этом месте. Но так как здесь не было совсем подготовлено ко сну, а кровать моего сына была подготовлена, я решил переночевать на его месте. Это мы с женой здесь спим, здесь маленький сын Степан, в той комнате Максим. Perto dali, na cidade de Soledar, uma idosa morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas nesta quarta, após um míssil russo atingir o local. O município fica entre Sloviansk e Severodonetsk, cidade industrial em que os principais combates estão concentrados. Вот сейчас прилетить опять самолет и будет бомбить, и стрелять будут с самолета. Це я вам кажу, я не боюсь, мені 72 роки. Посадять. Розстріляють. Ну, подумати треба там за границею. Ми голодні тут в Солидарі, хліба немає. Гуманітарки немає. Oficiais ocidentais de inteligência apontaram que a Rússia registra ganhos progressivos e muito constantes. Apesar disso, o chefe da diplomacia americana Antony Blinken disse nesta quarta que a guerra ainda poderia durar vários meses, já que Moscou não parece querer encerrar sua agressão. E na Colômbia, as agências de ajuda humanitária estão trabalhando contra o relógio para resgatar 14 trabalhadores presos desde segunda-feira em uma mina de carbono. Eles foram soterrados depois que uma explosão aconteceu pelo acúmulo de gases no local. Quase 50 socorristas tentam descer 200 metros abaixo do solo para encontrar os mineiros que ficaram presos.
Ainda não se sabe se eles estão vivos. Estamos sempre à procura de pessoas com a esperança de que estejam vivas. Também é importante dizer que foi uma explosão muito forte, em que houve altas temperaturas, pressões muito altas e altas concentrações de monóxido de carbono. Um dos trabalhadores que estava do lado de fora do túnel no momento do acidente morreu ontem devido a queimaduras. Segundo John Olivares, secretário de Minas do Norte de Santander, a explosão e as chamas na entrada da mina atingiram a torre externa onde estava o trabalhador. Ele disse também que a mina tinha a licença para funcionar. A Colômbia registrou no ano passado 148 mortes em acidentes de mineração. Petróleo e mineração são os principais produtos de exportação do país. O Irã disse que as tripulações de 2 petroleiros gregos que apreendeu no Golfo estão em boa saúde e não estão presos. Eles permaneceram a bordo dos 2 navios-tanque depois que a Guarda Revolucionária do Irã os apreendeu na sexta-feira, dias depois de Atenas confirmar que entregaria a Washington petróleo iraniano de um navio-tanque russo apreendido. A Grécia condenou a detenção dos 2 navios por Teherã como equivalente a atos de pirataria e alertou os seus cidadãos para não viajarem para o Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Khatibzadeh, disse em um tweet que as tripulações estavam seguras e com boa saúde. Ele descreveu os laços entre os 2 países como sempre baseados no respeito mútuo, acrescentando que eles não devem ser prejudicados por erros de cálculo profundamente míopes, incluindo roubos de rodovias sob o comando de terceiros. A autoridade portuária do Irã negou que as tripulações tenham sido presas, de acordo com um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias IRNA. Um empreendedor ucraniano teve parte do negócio destruído pelos bombardeios russos. Hoje, Alexander Taranenko está à procura de fundos para reconstruir o que perdeu. Apesar de estar a apenas alguns quilômetros da linha de frente, a empresa nunca parou de fazer pão, desde o início da invasão russa, em março. As bombas, no entanto, destruíram uma das fábricas do negócio, uma cena apocalíptica que levou Alexander às lágrimas. Eu estava diretamente encarregado da construção desta usina e quando cheguei em 17 de março, os bombeiros ainda estavam trabalhando. Havia fumaça e tudo ainda estava queimando por dentro. Eu tinha lágrimas nos olhos e prendi a respiração, porque ver algo que você criou com as suas próprias mãos em tal estado, quando tudo está queimando, é difícil colocar em palavras. É um desastre em todos os aspectos. Це катастрофа у всіх відношеннях. Ainda em busca de fundos para a sobrevivência do negócio, ele se diz preocupado com o futuro. Além dos prejuízos, a empresa terá que pensar em como o conflito pode afetar o acesso a matérias-primas. Já existem problemas com a semeadura porque muitas áreas de semeadura foram minadas e muitos equipamentos foram destruídos. Mais uma vez, o material de semeadura provavelmente também está parcialmente destruído. Se haverá problemas ou não, veremos pelos resultados da campanha desta colheita. Espero que não haja problemas porque a Ucrânia sempre foi o celeiro da Europa e produzimos consistentemente mais grãos do que consumimos. Então não deve haver problemas. Depende do desenvolvimento das hostilidades. Не должно быть. Но все будет зависеть от развития боевых действий. E depois do intervalo voltamos com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar
e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A economia do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com os últimos 3 meses de 2021. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo IBGE. O resultado do PIB, impulsionado pelo setor de serviços, está de acordo com as expectativas do mercado. O Brasil encerrou 2021 com um crescimento de 4,6% na comparação com o ano anterior, marcado por uma queda de 3,9% devido ao impacto da pandemia. O PIB do primeiro trimestre avançou 1,7% na comparação com o mesmo período de 2021, o terceiro resultado positivo consecutivo após uma revisão dos dados anteriores, que registraram uma breve recessão entre o segundo e terceiro trimestres. O Brasil registrou queda no setor agropecuário, estabilidade na indústria e recuperação nos serviços. Para o conjunto do ano, o resultado esperado é de um crescimento de 1,4% do PIB, melhorando as projeções anteriores de meados de maio, segundo a média das informações compiladas pelo jornal Valor. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve em Estocolmo, na Suécia. Durante a visita, ele pediu medidas para amenizar crise alimentar que será causada pela guerra na Ucrânia. O chefe das Nações Unidas afirmou que tem que haver uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos. Specifically with respect to the food crisis, we need quick and decisive action to ensure a steady flow of food and energy in open markets by lifting export restrictions, allocating surpluses and reserves to vulnerable populations, and addressing food price increases to calm market volatility. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Devido ao bloqueio imposto pelo exército russo ao Mar Negro, que paralisa o estratégico porto de Odessa, a Ucrânia tenta desesperadamente exportar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos armazenados em seus silos. A ONU teme uma onda de fome nos países africanos que importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. Guterres também afirmou que a guerra deve terminar agora, condenando a invasão russa da Ucrânia como uma violação da integridade territorial e da Carta da ONU. E a Organização Mundial da Saúde reconheceu que o surgimento de casos de varíola do macaco na Europa, América do Norte e Oriente Médio, no mesmo período, sugere que a transmissão não foi detectada durante certo tempo. Até o momento, 30 países registraram pelo menos 550 casos da doença. Foi o que afirmou o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, em uma coletiva nesta quinta-feira. Now for an update on monkeypox. More than 550 confirmed cases have now been reported to WHO from 30 countries that are not endemic for monkeypox virus. A chegada do vírus à Europa, América do Norte e Oriente Médio causou preocupação nas últimas semanas e o temor de uma nova pandemia. WHO is urging affected countries to widen their surveillance, to look for cases in the broader community. Anyone can be infected with monkeypox if they have close physical contact with someone else who is infected.
The situation is evolving, and we expect that more cases will continue to be found. De acordo com o diretor da OMS, a maioria dos casos registrados envolvem homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Apesar da organização esperar um aumento no número de contágios, ainda não se pode falar em pandemia. O vírus da varíola do macaco apresenta similaridades com o da varíola humana, erradicada desde os anos de 1980, quando foram encerradas as campanhas de vacinação. E a Agência Antidrogas da União Europeia está em negociações com um fabricante de vacina contra a varíola humana. A agência está trabalhando com o fabricante da vacina Invanex para garantir que tenha suprimentos se necessário for. Segundo a agência, apesar dos surtos ser sem precedentes na Europa, no momento não é uma emergência de saúde pública. A varíola dos macacos, ou monkeypox, está relacionada com a varíola humana, que matou milhões em todo o mundo antes de ser erradicada em 1980, mas tem sintomas muito menos graves. A OMS diz que mais de 550 casos de varíola dos macacos foram confirmados em 30 países das nações da África Ocidental, onde é endêmica desde o início de maio. A Invanex, fabricada pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, foi autorizada em 2013 para a varíola, mas o fabricante não solicitou na época seu uso contra a variante, que tem se espalhado recentemente. A vacina, provavelmente, seria administrada a contatos próximos de pessoas infectadas com varíola dos macacos para evitar a propagação. E seguem os trabalhos de buscas após as chuvas. Na Grande Recife, equipes de resgate tentavam encontrar 3 desaparecidos na Vila dos Milagres, na capital pernambucana. Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários passaram o dia removendo lama e ajudando os atingidos a retirar pertences do local. E desde sabe que a gente está por aqui, dando uma força à comunidade, né? Que nasci e me criei aqui dentro aqui. E eu tenho fé em Deus que a gente achar essas vítimas aí. E se eu vou sair daqui, que eu não achar o último corpo. Moradores temem novos deslizamentos. Eles dizem que as autoridades têm sido ineficientes na resposta à tragédia. A gente tem filho, tem criança, tem tudo dentro de casa. A gente está dormindo mais de 2 horas, 3 horas da manhã, com medo que as barreiras caiam por cima das casas. Porque quantas vezes não chamaram quando eu desci lá para dentro e nunca vieram. Só vieram agora, depois que teve as mortes. Aí eles querem que aconteça a mesma coisa que aconteceu lá, aconteça aqui, para eles poderem vir, hein? E eu tô com muito medo, né? A gente tá com muito medo que caia, né, por cima da casa. De acordo com a Agência Brasil, citando o Comando de Controle Regional do Estado, 11 pessoas ainda não foram localizadas. Ao todo, 403 profissionais trabalham na operação e as buscas se concentram em 6 áreas. Autoridades peruanas intensificam a prevenção contra o mosquito da dengue e o cemitério de Nueva Esperança foi enfumaçado para evitar a proliferação do inseto transmissor da doença. Autoridades buscam erradicar o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, diante de um novo surto da doença endêmica da América do Sul, que já matou cerca de 30 pessoas no Peru neste ano. Os casos notificados de dengue superam os 26 mil em todo o país neste ano. E as autoridades iniciaram uma campanha de conscientização da população da importância de não deixar a água nas flores das sepulturas. Instalado sobre 60 hectares de terra e com mais de 1 milhão de tumbas, o cemitério de Nueva Esperança, também chamado de Virgen de Lourdes, foi aberto em 1961 e autoridades afirmam que o local recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano. O exército de Israel destruiu na madrugada desta quinta-feira a casa do autor do ataque que deixou 5 mortos na cidade de Bnei Brak, em Israel, no dia 29 de março.
A operação provocou violentos confrontos na área de Abad e os soldados israelenses responderam com munição letal. Nos confrontos, 6 palestinos ficaram feridos e um deles morreu no hospital, de acordo com o Ministério da Saúde. O exército de Israel afirmou que prendeu o pai do agressor durante a operação. Ações policiais também foram efetuadas em outras áreas da Cisjordânia durante a madrugada, em particular em zonas de tensão como Huara, perto de Nablus. Nas últimas semanas, depois de uma série de ataques em Israel, o exército do Estado hebreu intensificou as operações no território palestino. Um palestino morreu nesta quinta em uma ação das forças de segurança israelenses em um campo de refugiados perto de Belém, na Cisjordânia ocupada. E agora um pequeno intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Ao menos 4 pessoas morreram, incluindo o agressor, em um novo tiroteio nos Estados Unidos. O caso aconteceu em Tulsa, no Oklahoma. A polícia não identificou se o agressor, que estava armado com um rifle, foi baleado por agentes de segurança ou se suicidou. O capitão da polícia, Richard Muhlenberg, afirmou que agentes se referiram à cena como catastrófica, com várias pessoas baleadas e múltiplos feridos. O incidente é o mais recente de uma série de ataques mortais praticados por homens armados no último mês nos Estados Unidos. Em 14 de maio, um supremacista branco matou 10 pessoas, a maioria delas negras, em um supermercado em Buffalo, em New York. 10 dias depois, um jovem com um fuzil AR-15 invadiu uma escola em Uvalde, no Texas, e matou 19 crianças e 2 professoras até ser abatido por policiais. E ao menos 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas após 2 terremotos na província chinesa de Sichuan. As informações são da imprensa estatal. De acordo com a imprensa estatal, foram registrados ao menos 4 mortos e 14 feridos, que foram encaminhados a hospitais da região. O Centro de Redes Sísmicas da China indicou que o primeiro terremoto aconteceu na cidade de Lushan, seguido de outro de 4,5 graus no município vizinho de Baoxin. Na internet, moradores de várias cidades da província relataram ter sentido os abalos. Uma autoridade local do Partido Comunista Chinês disse que o sinal telefônico foi severamente interrompido após o terremoto. Quase 4.500 médicos, bombeiros, militares, socorristas e policiais foram mobilizados para operações de busca e resgate, atendimentos aos feridos, liberação de vias e transporte de moradores para um local seguro. Sichuan, uma região montanhosa e conhecida mundialmente por suas reservas de pandas, é atingida várias vezes por mês por terremotos de intensidades variadas. O proprietário de um veículo usado por um casal alemão e 2 meninas de 10 e 11 anos, tidas como desaparecidas na Alemanha, foi interrogado pelo Ministério Público do Paraguai. O homem, identificado como Diego Martínez, confirmou ter emprestado o veículo há 1 mês ao casal que está foragido.
De acordo com o comissário Christian Cárceres, da Unidade Anti-Sequestro da Polícia Paraguaia, o interrogado entrou em várias contradições. O veículo de Martínez, uma picape Nissan, foi alugado por Andreas Heiner Igler. O cidadão alemão é acusado de ser responsável pela guarda ilegal das crianças Clara Madalena Igler, de 10 anos, e Lara Valentina Blank, de 11 anos, que desapareceram na Alemanha em novembro do ano passado e foram vistas pela última vez em janeiro no Paraguai. Andreas Igler, pai de Clara Madalena, foi encontrado foragido junto com a nova esposa, Ana Maria, que também é mãe de Lara Valentina Blank. A mãe de Clara Madalena, Anne Maja Henninger, está em Assunção liderando as buscas. O advogado de Henninger revelou ontem que o casal fugitivo se manifestou via Telegram na terça-feira com uma mensagem de vídeo exigindo que a mãe de Clara interrompesse as buscas. O advogado dela, da mãe de Clara, enviou uma mensagem aos sequestradores informando que o processo de busca é realizado independentemente da vontade da cliente dele. En cuenta, el proceso de búsqueda se tramitará independientemente a la voluntad de nuestros clientes. Las autoridades están investigando en Paraguay, Alemania y a través de la Interpol en el resto del mundo. El bienestar de las niñas no es compatible con una vida a la fuga que ustedes eligieron. Se a Toscana, na Itália, tem Chianti, a região de Emília-Romanha tem Motor Valley. É uma área com uma das maiores concentrações de carros esportivos e motos de luxo do mundo. O nome Motor Valley alude ao Vale do Silício da Califórnia. A chamada Terra dos Motores de Primeira Linha, que cobre cerca de 1.000 quilômetros quadrados de terras agrícolas, fica entre Bolonha e Modena. Abriga Lamborghini e Ferrari, Maserati e Ducati, além de marcas menos conhecidas. Todos os anos, os fãs da indústria se reúnem em Modena para um fim de semana para falar de negócios e admirar os carros e motos que circulam pela cidade. Este ano, entre as supermáquinas, estava um Pagana Uyara, um carro futurista produzido a poucos quilômetros de distância da base da Pagani, em San Cesáreo, onde os veículos são feitos sob medida e custam a partir de 2.600.000 euros. Christopher Pagani, filho do fundador, disse que leva entre 8 a 9 meses para fabricar um carro, com os clientes normalmente esperando 2 anos entre o pedido e a entrega. Para a marca, o peso do carro é um diferencial e eles usam 40 tipos diferentes de fibra de carbono, além de titânio e alumínio, para deixar o carro ainda mais leve. O pai de Pagani, o Sr. Horácio, fundou a empresa em 1998, depois de trabalhar na Lamborghini, outra supermarca, com sede na região. A área compreende 16.000 empresas, 4 pistas de corrida, 6 centros de treinamento e emprega mais de 90.000 pessoas. O setor registra um faturamento de 16 bilhões de euros por ano, dos quais 7 bilhões são em exportações, e está em boa saúde, com Bugatti, Ferrari e Lamborghini, todas registrando resultados recordes em 2021. A Rainha Elizabeth II foi aclamada nesta quinta-feira por uma multidão reunida em Londres para o Jubileu de Platina. São as grandes festividades para marcar os 70 anos de reinado. Vestida de azul, a monarca apareceu sorridente na sacada do Palácio de Buckingham, enquanto 1.500 soldados marchavam no tradicional desfile do estandarte. Organizado há 250 anos para celebrar o aniversário do monarca britânico, o desfile coincidiu com o início dos 4 dias de celebrações pelas 7 décadas no trono de Elizabeth II. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nos arredores do palácio, isolado por barreiras e vigiado por policiais. As bandeiras britânicas eram onipresentes, oferecidas por vendedores ambulantes ou estampadas em sacolas, balões e roupas. Os 70 anos de reinado de Elizabeth foram celebrados em outras partes do mundo.
o Papa Francisco parabenizou e desejou unidade, prosperidade e paz. Até pouco tempo atrás, a rainha saudava as tropas a cavalo, mas neste ano, devido aos problemas de mobilidade, ela foi substituída pelo herdeiro do trono, o príncipe Charles, que aos 73 anos assume aos poucos as funções numa transição progressiva. Para evitar polêmicas e tensões em um evento que pretende melhorar a imagem da monarquia, o príncipe Andrew, terceiro filho da rainha e afastado da vida pública por acusações de pedofilia, não apareceu na sacada do palácio. O príncipe Harry e a esposa Meghan viajaram a Londres para a data, mas também não vão fazer aparições oficiais. As celebrações vão seguir até domingo com outro desfile, uma missa de ação de graças, corridas de cavalo, um show de música e dezenas de milhares de refeições ao ar livre. No último trabalho do dramaturgo ruandês Dorsi Rugamba, um jovem africano entra em um austero museu europeu e diz a uma máscara antiga que está procurando a alma da África. O artefato ganha vida como uma mulher. A performance não convencional Supreme Remains estreou na Bienal de Arte Contemporânea Africana deste ano, que acontece na capital senegalesa, Dakar, até 21 de junho. Enquanto conduz o visitante do museu por uma grande sala após outra, a atriz francesa Natália Vairac convida o público a examinar os pontos cegos na narrativa oficial da história colonial. Em um deles, eles conhecem um cientista do final do século XIX que mediu crânios na esperança de provar a suposta superioridade europeia. Em outro, eles encontram um general do exército belga, baseado em uma figura histórica real, que manteve os crânios de 3 dignatários africanos em casa. Rugamba, o diretor da peça, disse que a performance está enraizada na história. E por aqui chegamos ao final de mais uma edição do Mundial Telenotícias. Eu sou Paulo Echevarria. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.